Escolhido, essa mensagem não encontrou você por acaso. Ela foi cuidadosamente orquestrada pelos céus. É um chamado que ecoa diretamente no espírito dos escolhidos. Você atravessou uma linha invisível, um ponto de virada espiritual que poucos conseguem reconhecer, muito menos superar. Aquilo que parecia uma série de dificuldades e dores silenciosas foi, na verdade, uma prova meticulosa, arquitetada para revelar o poder adormecido dentro da sua alma. Não foi apenas sofrimento, foi uma iniciação, um rito secreto entre você e o universo. E agora, este momento chegou como confirmação. Você não é mais quem era, você não está quebrado, está desperto. As forças que acompanham sua jornada, sejam elas ancestrais, celestiais ou invisíveis, alinharam tudo para que você ouvisse estas palavras. O teste não te destruiu, ele te moldou. A pressão não te esmagou, ela te refinou. E agora, as portas se abriram, o caminho se elevou. A sua missão não começa um dia, ela começa agora. Você não está aqui apenas para ouvir palavras bonitas. Está aqui para ser lembrado de quem você realmente é. Lembre-se, esse teste foi um divisor de águas, não um castigo. Foi a prova final antes do próximo nível. Silenciosamente, você enfrentou tempestades internas que poucos teriam suportado. O universo não te recompensou com aplausos, mas com um peso a menos, uma clareza que cresce no silêncio. Essa é a linguagem da evolução espiritual, sutil, mas transformadora. E agora, algo se move debaixo dos seus pés, como se a terra estivesse se preparando para liberar uma colheita guardada só para você. Uma colheita de respostas, de presença, de força multiplicada. Mas há uma condição. Ela só se manifesta quando você declara internamente que está pronto. Está pronto para parar de se esconder, pronto para parar de duvidar, pronto para viver como quem sabe que foi chamado. Curta, compartilhe. Comente 777 se você sente que essa mensagem fala com a sua alma. Esse número não é apenas símbolo, é um selo espiritual. Capítulo 1. O julgamento silencioso da alma. Pense naquelas noites em que você não conseguia dormir, naquelas manhãs em que levantar da cama parecia escalar uma montanha. Pareciam apenas dias ruins, mas na realidade você estava no meio de um tribunal sagrado, onde nenhuma palavra era dita, mas tudo era pesado. Cada pequena decisão, calar ao invés de revidar, esperar quando tudo gritava por pressa, manter a fé quando tudo parecia desmoronar, era uma prova. Você achava que eram momentos comuns, mas o céu estava observando. Pessoas próximas, até desconhecidos, se tornaram peças do teste. Uns para te apoiar, outros para te provocar, muitos para te confundir. Mas todos, de um jeito ou de outro, revelaram a verdade sobre você. Será que você iria se manter fiel ao seu propósito quando ninguém estivesse olhando? Será que você permaneceria firme quando até os mais próximos duvidassem de você? E a resposta é sim. Você ficou, você resistiu. E mesmo sem perceber, passou de fase em silêncio. Você pode ter se perguntado por que a vida parecia mais difícil para você, porque tudo era mais demorado, mais sofrido, mais solitário. Mas aqui está o segredo. O que você enfrentou não era castigo, era um treinamento celestial. O céu não te colocou à prova para te quebrar, mas para te preparar. Cada atraso, cada não, cada traição, cada luta pela paz interior era um estágio do seu fortalecimento espiritual. Sem fama, sem plateia, você foi construindo a sua resistência. E com o tempo, as ilusões que você carregava começaram a se desmanchar. Você viu quem realmente era amigo, quem apenas usava palavras vazias. Você percebeu que os julgamentos que recebia diziam mais sobre os outros do que sobre você. Então, algo poderoso aconteceu.
Você parou de encolher, parou de se desculpar por ser quem é, parou de se esconder atrás de máscaras. Foi aí que o céu começou a mover as peças. E então, quase sem perceber, você cruzou o limiar. Um portal invisível se abriu. O mundo externo começou a se ajustar ao seu novo estado interno. Pessoas que te ignoravam começaram a prestar atenção. Portas que antes estavam trancadas começaram a se abrir. O que mudou? Você. Você parou de lutar com o mundo e começou a dominar seu universo interior. E quando isso acontece, até o tempo responde diferente. O céu não te deu uma trombeta anunciando sua vitória. Ele te deu paz. Aquele tipo de paz que só vem quando você sabe que algo se encaixou dentro de você. É por isso que você está aqui, porque chegou sua hora. A ascensão começou e ela não pode mais ser detida. Capítulo 2. Desmascarando o obstáculo que nunca existiu. Eis a revelação que poucos estão prontos para encarar. O inimigo mais poderoso nunca esteve fora. Não era seu chefe, sua família, seu parceiro ou sua conta bancária. O verdadeiro obstáculo sempre esteve na sua mente. Foi a voz sutil que dizia: você não vai conseguir. Foi aquela memória antiga que te fez duvidar do seu próprio valor. Foi a ideia de que abundância não era para você, que amor sempre vinha com dor, que sucesso era privilégio de poucos. Essas mentiras viraram hábitos mentais e você começou a agir como se fossem verdades absolutas. E os outros, os céticos, os que duvidavam de você, apenas refletiram o que você secretamente acreditava. O julgamento deles doía tanto porque tocava em feridas que você mesmo ainda não havia curado. Mas a beleza da verdade é que, uma vez revelada, não pode mais ser ignorada. Você começou a questionar. Começou a ver que aquelas certezas sobre sua limitação não eram suas. Eram programações antigas, frases que ouviu quando era criança. Medos que não eram seus, mas herdados. E quando você decidiu romper com essa narrativa, algo mudou. Os grilhões que pareciam prender seus pés viraram poeira. O peso nas suas costas desapareceu. Aquilo que parecia impossível tornou-se acessível. Você não precisava provar nada para ninguém, só precisava parar de mentir para si mesmo. E foi exatamente isso que você fez. E então, como quem tira véus dos olhos, você enxergou. Os obstáculos que pareciam intransponíveis eram apenas sombras projetadas por crenças distorcidas. Não era o mundo contra você, era sua mente desacreditando do seu próprio poder. As batalhas externas eram reflexo de guerras internas. E quando você silenciou essas vozes, o mundo respondeu com bênçãos. Pessoas começaram a enxergar sua luz. Oportunidades começaram a aparecer sem esforço. Aquilo que antes parecia longe começou a se aproximar, porque agora sua frequência estava limpa, seu espírito estava afiado e a vida, finalmente, estava pronta para corresponder à sua verdade mais elevada. Enquanto você continua a caminhar no compasso sagrado da entrega e do recebimento, envolto em sua armadura de luz, até mesmo os tempos de abundância podem esconder armadilhas. Nem toda provação chega disfarçada de dor. Às vezes, a ilusão se apresenta como aplausos, reconhecimento ou até mesmo tranquilidade. É aí que mora o perigo silencioso. Permaneça alerta, sonde sua alma constantemente, permita que cada vitória fortaleça sua devoção ao propósito e não alimente vaidades. Você ultrapassou limites invisíveis, foi testado sem nem perceber. Agora, o universo responde. E não apenas com recompensas, mas com uma convocação sagrada, viver de forma plenamente conectada. Essa é a verdadeira herança dos que caminham com o divino. Não só o presente, mas o compromisso com a missão, que se revela com o tempo. Mantendo-se sólido enquanto sua realidade se amplia. Agora que a abundância floresce ao seu redor, surgem novos desafios,
e não exatamente como você imaginava. Você acreditava que o sucesso traria apenas sorrisos, e embora traga realização, também exige um novo tipo de vigilância espiritual. Portas se abrem, pessoas se aproximam da sua luz, oportunidades parecem brotar a cada passo, mas junto dessa expansão vem uma exigência silenciosa, a humildade genuína. E não se trata de se diminuir ou negar seu avanço. Trata-se de lembrar profundamente que seu crescimento foi cocriado com forças invisíveis. Sim, você persistiu. Sim, lutou. Mas houve momentos-chave em que algo maior interveio. E sem essa ajuda silenciosa, talvez a história fosse outra. Mantenha seu coração aberto, purifique sua intenção, porque à medida que sua luz atrai olhares, nem todos eles vêm com amor. Alguns se aproximam para sugar, não para somar. Discernimento é a chave. A bondade não exige ingenuidade. A sabedoria não exclui a compaixão. Aprenda a identificar quem veio para caminhar com você e quem só quer se pendurar na sua luz. Estabelecer limites não é dureza, é autocuidado sagrado. Proteja seu espaço como um templo que foi consagrado com suor e entrega. Além disso, jamais se deixe enganar pela ilusão de que chegou ao topo, onde nada mais pode tocá-lo. Isso é perigoso. O caminho espiritual é infinito. A cada estágio surgem novas lições, outras distrações, tentações com aparência de bênção. Humildade é escudo contra a vaidade. É ela quem mantém você ensinável, conectado à fonte que sempre o guiou. Continue ouvindo a voz suave da intuição. Ela é o fio que o mantém ligado à vibração que atraiu tudo o que você vive hoje. E se permanecer nesse fluxo, sua vida continuará a ser um rio de milagres. Seu crescimento pode ser uma tocha para outros, mas somente se for verdadeiro. Que sua vida ensine sem precisar pregar. Que seu progresso fale baixo, com a firmeza de quem não precisa provar nada. A autenticidade não precisa de palcos, ela se sustenta por si. E entenda, o que você recebeu não é um troféu isolado, mas o reflexo de uma relação viva com o divino. Enquanto você honrar essa relação, servir ao mundo com integridade e lembrar da fonte que o ergueu, o fluxo de bênçãos continuará. O mundo tentará decifrar suas conquistas, prever sua queda ou seu próximo passo, mas seu alinhamento transcende lógica. Você não está apenas buscando sucesso, você está manifestando a vontade do sagrado, e nesse espaço não existem limites reais. Agora traga sua visão com clareza. Escreva, fale, decrete, torne-a real. Não permita que as dúvidas dos outros o desviem de um caminho que foi traçado no invisível. Não se trata de vaidade, mas de evolução espiritual. Este é o próximo passo natural depois de romper com as mentiras que o mantinham preso. Você não está mais acorrentado por antigas histórias. Agora é livre para imaginar e criar um futuro que espelha o seu propósito mais elevado. E à medida que você avança, confie. O universo enviará novos guias, novas almas aliadas. Eles chegarão no tempo certo, com palavras que irão expandir sua missão. E esses encontros não serão por acaso, serão resposta energética à sua nova frequência. Refletindo sobre a vitória e seguindo adiante. Agora que você encerrou um ciclo importante, chegou o momento de pausar. Não para parar, mas para contemplar, de um lugar mais alto, tudo o que foi construído. De onde está? Agora, você pode olhar para trás e ver com clareza as estradas trilhadas, os desertos atravessados e os pequenos milagres que abriram passagem onde só havia muros. Este é o tempo da gratidão consciente, do reconhecimento de que cada degrau subido exigiu entrega, mas também contou com sincronicidades perfeitas. É aqui que a alma respira fundo e se prepara para o próximo chamado. Porque essa jornada nunca termina,
Cada fase concluída é apenas o início de um novo nível de consciência, onde o serviço ao mundo se amplia e o compromisso com o seu propósito se torna ainda mais sagrado. Foram muitas as fases dessa trajetória. Você atravessou desertos internos que poucos entenderiam. Momentos em que se perguntou se ainda havia força para continuar, em que o silêncio da vida parecia ensurdecedor. As portas que se fecharam, os períodos de solidão, as dúvidas que quase te fizeram recuar, mas você seguiu, não por ter todas as respostas, mas por carregar dentro de si uma fé que não podia ser apagada. Agora, ao alcançar esse ponto de virada, você percebe, aquela antiga versão sua, cheia de incertezas, não existe mais. Sua vitória não é sobre provar nada a ninguém, mas sobre ultrapassar suas próprias barreiras. Não se tratava de vencer uma competição invisível, e sim de ascender, de crescer, de renascer das próprias cinzas. As limitações que te cercavam eram apenas ilusões, e você as superou. Caminhou em meio ao caos, mas saiu de lá transformado, mais forte, mais lúcido, mais inteiro. Hoje, nesse espaço sagrado de silêncio depois da tempestade, algo mudou dentro de você. O medo deu lugar à coragem. Onde antes havia confusão, agora habita a clareza. A dúvida foi substituída por uma certeza sólida, enraizada no mais profundo da sua alma. Você é suficiente, sempre foi. E agora, mais do que nunca, você sabe disso. Você venceu um teste que nunca foi anunciado, mas que sempre esteve presente. E junto dessa vitória, nasce um novo poder dentro de você. Mas esse poder não é um troféu de vaidade. Ele é um instrumento para curar, para impactar vidas, para iluminar caminhos que ainda estão na escuridão. O seu brilho não é apenas seu, ele é um farol para outros. E a corrente de transformação que você iniciou vai atravessar gerações. Ainda assim você sabe, esse não é o fim da batalha. Guerreiros verdadeiros não abandonam sua armadura após uma vitória. Eles se preparam para o que vem a seguir. As sombras podem voltar, talvez com novos rostos, novos disfarces, mas agora você está desperto. Você enxerga as armadilhas antes mesmo que elas apareçam. Sabe reconhecer distrações, ilusões, convites que antes pareciam tentadores, mas que hoje são apenas ruídos. Por isso, você permanece como sentinela do seu próprio templo interior, um guardião da paz que custou caro conquistar. E mesmo que algumas pessoas tentem desmerecer sua evolução, atribuindo-a a acaso, sorte ou coincidência, essas palavras não têm mais poder sobre você. Elas batem no escudo que você construiu com esforço, com revelações espirituais profundas, com entrega total ao tempo certo de Deus. Sua caminhada não foi por acaso, foi dirigida por mãos divinas. E agora, ao ver os frutos do que plantou, você entende, o universo não estava te testando, estava te treinando. As portas não se abrem à força, mas porque você se tornou a chave certa. As oportunidades fluem, não porque a estrada ficou mais fácil, mas porque você se tornou alguém capaz de perceber os sinais, de entrar em sintonia com o plano maior. A frequência que você carrega agora abre caminhos. Você não está mais batendo em portas erradas, elas se escancaram diante da sua presença, porque você carrega luz. E ao longo dessa nova fase, mentores aparecerão, aliados espirituais surgirão e novas missões se revelarão. A caminhada continua, o terreno muda, mas a sua essência permanece sólida. Você já mostrou que sabe resistir à tempestade. E agora, o que vem pela frente não é apenas sobre sobreviver, é sobre expandir, florescer, transcender. O crescimento que se aproxima não virá por pressão, mas por propósito. Você não está mais preso às amarras do passado, porque aprendeu a decifrar o enigma da transformação. E mesmo sem entender tudo na hora, agora tudo começa a fazer sentido.
Cada capítulo da sua jornada, até os mais dolorosos, foram parte de um enredo sagrado. Aquilo que você pensou ser um colapso era só o renascimento escondido num disfarce. As recusas abriram espaço para escolhas melhores. Os atrasos te ensinaram a paciência. Os desvios te levaram para onde você realmente deveria estar. Agora, com a visão limpa e o coração em paz, você se prepara para seguir com firmeza. Já não carrega pesos desnecessários. Já não precisa provar nada para ninguém. Você se tornou aquilo que sempre buscou ser, a expressão viva do seu propósito. E enquanto caminha para os próximos capítulos, você já não procura mais seu destino. Você o vive, encarnou o propósito, incorporou a missão. E mesmo sabendo que o caminho ainda é longo, você carrega dentro de si tudo o que precisa. Continue, o chamado não terminou. Essa história mal começou. E o que o Criador tem reservado para você vai muito além de tudo que já viveu. As peças estão se encaixando. Os sinais estão cada vez mais claros e você está pronto, firme no propósito, atento à verdade, alinhado com o divino. O mundo pode não entender, mas você sabe. Nasceu para esse momento. Então, siga com fé, com foco, com coragem. Porque o que está por vir é maior do que tudo que o passado já conteve. Você está no ponto exato do plano. Não recue, não desacelere. Essa jornada é sua e ela está apenas começando. Se essa mensagem tocou sua alma e acendeu algo dentro de você, não deixe esse momento passar em silêncio. Deixe seu like agora mesmo, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e propósito. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para sua verdadeira identidade. Escreva nos comentários qual parte mais falou com você, pois sua voz aqui também é parte desse movimento de luz. Vamos juntos espalhar essa verdade e formar uma corrente de transformação que atravessa gerações.